É preciso amar até as nossas perdas. Meus amores, sejam muito bem-vindos. Eu sou Heloísa Lima, mais conhecida como Mulher Viagem, e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre perdas e transformações e principalmente sobre morte. Sobre a morte, tem gente que não gosta, daí eu falei baixinho. Começando com o desabafo da semana, tá? A gente tá no dia 1º de dezembro, então tá começando um novo ciclo. Mas o que eu queria falar? Eu tô com um roxo na boca. Não sei se vai dar pra ver. Dá pra ver? Porque eu caí na cachoeira. Escorreguei subindo por aí pra um tobogã de pedras que tem, porque eu sou uma garota da natureza, não adianta, eu amo natureza, eu vou continuar vivendo na natureza. Então eu fui lá, curti um pouquinho, mas acabou que caí, bati a cara. Ai, que ódio! Mas, gente, tem que rir, não tem o que fazer. E eu já chorei também um monte, né? Cara, foi foda esse último mês. Então é isso, sobre isso que a gente vai falar. Sobre perder as coisas. Sobre se desfazer de certas coisas. Materiais, espirituais, físicas, né? Tipo, eu machuquei minha cara. Todos os dentes estão aqui. Mas a questão é, eu amei todas as coisas que eu perdi. Eu precisava malhar, porque eu precisava carregar a mochila nas costas, gente. Eu passei por um período agora onde eu terminei um relacionamento. Eu amei tanto aquela pessoa e eu continuo amando tanto ela porque ela é uma pessoa que morreu pra mim no sentido de que não é a mesma pessoa que eu conheci. E daí a gente entra num assunto muito interessante sobre relacionamento, porque às vezes a gente pensa que relacionamento é a gente se relacionar com uma pessoa que vai te fazer feliz. É isso também, mas também é você estar cara a cara com as suas dores. E mesmo que as coisas, a pessoa seja uma pessoa incrível, o ser humano, a gente tá aqui pra aprender um com o outro. Então a gente só vai aprender o que a gente ama na gente mesmo com o outro também. A gente só vai aprender o que a gente odeia com o outro também. A gente só vai ter umas verdades jogar na nossa cara, assim, ó, você precisa... Ó, isso aqui é uma coisa que tem que enxergar. E daí é um ser humano que traz. Não é você. Dificilmente você vai falar, eu acho que eu preciso olhar isso aqui. Claro, né, em questão de autoconhecimento, em questão de várias outras questões, é só você, só depende de você. Mas tem algumas outras questões que realmente é o outro, gente, que vai trazer. Tem uma parte do nosso mapa natal que ele fala sobre a casa dos nossos relacionamentos. Que é quando a gente começa a se relacionar, a gente passa da casa 1, né? Se conhecendo a identidade, nossos valores, nossas ideias, as pessoas próximas, nossas famílias, nossas criações, as nossas ideias, a nossa rotina. E depois a casa 6, que é a casa 7, fala sobre as nossas relações, sobre nossos contratos, sobre nossos encontros com o mundo, com outras pessoas e qual a energia que traz, né? O que aquela pessoa traz pra você caminhar pelo mundo, porque a gente, nossa, somos seres sociais, a gente tá aqui conversando sem necessariamente estar ao vivo, né? Mas eu vou adorar, gente, me chama pra tomar café, eu adoro estar pessoalmente. E os relacionamentos, eles servem pra isso, sabe? Pra também, cara, fazer a gente crescer, fazer a gente subir umas montanhas aí. Um outro ponto é você perder uma pessoa de verdade, uma morte real. Eu tive uma irmã, a Tatá, ela é minha prima de sangue, mas a gente foi criada junta, cresceu juntas. Eu, a minha outra irmã, a Laine, que ainda, graças a Deus, tá nessa terra, e a Tatá, que é a nossa prima, que conviveu com a gente e acabou falecendo. E eu percebi que ela foi uma das melhores coisas que eu já perdi. Ela foi uma das melhores coisas que eu já perdi, porque se eu não tivesse sentido a dor do que é perder uma pessoa que eu amo tanto, e antes me pegava muito porque eu sentia que eu não tinha, que eu realmente não falei pra ela o tanto que eu amava ela, e ela falava muito pra mim, e perder ela foi como entender que a vida acaba, entender que as coisas precisam de uma fluidez, entender que as palavras precisam ser ditas, até o que parece ser óbvio, a gente precisa comunicar, esse é o dom do ser humano, únicos seres que têm esse dom de conseguir trocar uma ideia, de entender os valores, de respeitar, a gente tem um dom de respeitar, posso não concordar e nem querer você perto de mim, né, que também tem que se ligar, mas você pode continuar vivendo sua vida, sabe, porque
você é só mais um no mundo, assim como eu, que sou só mais uma no mundo. E perder ela foi uma das melhores coisas que eu já perdi na minha vida, porque me deu a noção de poder amar inteiramente e condicionalmente tudo até que isso chegue ao fim, porque o fim chega, a morte chega e é importante você ter vivido tudo aquilo que não vai mais voltar. Que dá abertura para o nosso terceiro ponto, que é as nossas mortes psíquicas, de padrões mentais, sobre você seguir o que você sente que é certo, o que você sente que é certo. Um exemplo, finalizei esse namoro, um namoro muito incrível, na real. Eu realmente, quando eu amo alguém, quando eu me abro pra alguém, é de corpo e alma, é inteira. Mas no final do namoro, teve um pouco de desrespeito. Isso não é uma coisa legal, porque foge dos meus valores, né? Respeito é uma coisa... Respeito, conversa e sinceridade, gente. Esses são os meus pilares. A gente concorda e discordar, entendeu? E as minhas amigas, elas ficaram muito bravas. Elaine Lima, minha irmã, Elaine, Mariana Fontão e Tainá da Hora. O nome da minha amiga é Tainá da Hora, que é inclusive o nome da minha irmã. São pessoas, gente, que elas estão do meu lado, assim, num nível que é incrível. Tirando meus outros amigos de infância, né? Léo, a Milena, o Gil, o João, o Lipe, enfim. Só que essas amigas, elas literalmente ficaram muito putas. Eu entendo, porque eu também fiquei, né? Magoou, tipo assim, a minha alma. Só que no meu coração, eu sinto que eu quero continuar amando essa pessoa. O que isso significa? Na minha percepção como ser humana. Que eu vou quebrar essa pessoa no amor. Não vou desrespeitar ela, sabe? Ela não quero mais que ande de meu lado. Isso é óbvio, né? Porque assim... Mas eu sou uma pessoa que, cara, eu gosto... Eu quero muito conversar. Eu quero trocar uma ideia. Sabe? Não no sentido de voltar, mas no sentido de que... Porra, ele também tem as dores dele, sabe? O mundo também pode ter machucado ele em várias questões, as pessoas. Eu quero ser mais uma que vai fazer algo merda. Eu quero realmente cumprir com as coisas que eu acredito. E eu acredito no amor universal. Mesmo você ser um merda no momento, isso não faz você ser um merda na vida. Você pode ser uma pessoa gente boa e ter errado, tá ligado? Como qualquer outro ser humano. Então, eu tenho essa ideia de que mesmo que as minhas amigas falem assim, cara, some, fica, né, nem conversa, nem dá valor, nem olha. E meu coração diz que eu preciso ser sincera sobre tudo que rolou, trocar uma ideia, assim, na amizade, que eu quero ser, talvez, a pessoa, a melhor coisa que ele perdeu, sabe? Não quero que a perda seja algo doído, como foi pra mim sentir aquela perda. Não precisa existir uma morte de um ser humano, uma morte física mesmo, material, que nem eu senti com a minha irmã. Ele não precisa perder alguém pra nunca mais ver. Eu acho que a morte, ela pode ser simbólica também. Eu quero que a perda seja uma perda de amor. E, no final de tudo, isso volta pra mim, porque é uma quebra de padrão muito grande na minha cabeça. De eu não dar da mesma moeda, sabe? Eu ir com os meus valores, eu ser fiel àquilo que eu acredito, àquilo que eu tenho como ideal, aquilo que eu acho que realmente faz sentido. Eu acho que isso é uma quebra de padrão que não é sobre ele ou sobre elas. É sobre Heloísa Lima, sobre a experiência que uma viagem tá me trazendo. É um ponto que eu posso escolher como que eu vou agir nessa situação. Se eu vou repetir um padrão que ao ponto, assim, é confortável essa repetição de padrão, porque é um lugar que eu já conheço, eu já sei como que vai acontecer, o que eu vou precisar fazer. Ou eu vou para um outro lado, que é um lado que eu sinto que é mais sincero, que eu sinto que é mais real, mas eu também sinto que é uma quebra absurda de padrão e isso demanda tempo, isso demanda eu respeitar também o meu ritmo, sabe? É bom a gente se desfazer, a gente deixar morrer nossas partes, a gente deixar que a vida aconteça com a gente, não só a gente acontecer com a vida. Ai, eu amo nossos cafés astrológicos.